Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM, a rádio que acredita na vida. E junto com vocês vamos conversar sobre vários caminhos, sobre várias possibilidades do nosso desenvolvimento pessoal. Porque é isso que os mestres, que os mentores, que os gurus, que as hierarquias, não importa o nome que você dê. O que importa é que eles querem que você desenvolva o seu mental e com esses atributos superiores à sua mente, você entre no que hoje nós chamamos de espírito. No comando do som, André, tudo fazendo chegar bacaninha para você. Paulo filmando, como sempre, postando este vídeo no YouTube, possivelmente amanhã, domingo, Dia dos Pais, ou segunda-feira. Gente, hoje, no programa, eu vou falar um pouquinho sobre esses caminhos espirituais que nós possuímos, o que seria o nosso desenvolvimento real, rumo ao que chamamos de espiritualidade. Vamos trocar uma ideia sobre esse conhecimento, sobre os seres especiais que já se doaram para a humanidade. Amanhã, Dia dos Pais, então já aproveito, saúdo todos os pais, aqueles que são, aqueles que ainda vão ser e aqueles que não conseguiram ser, mas a energia do pai está presente, está sendo saudada aqui no programa. O André já falou, eu sou um paizão. Quantos filhos, André? Quantos filhos? Um filho. Filho, homem. É isso aí. Então, parabéns para você, André, antecipado. Paulo também, sei que ele tem uma garota super bacana. Eu, nessa reencarnação, infelizmente não tive a oportunidade. Mas quando nós falamos da energia do pai, quando nós falamos dessa força maravilhosa, geradora, o pai e a mãe que sempre nos propiciam a possibilidade de reencarnar e estarmos aqui presentes no jogo evolutivo. Daí que vem o ensinamento do Buda, fantástico, né? Vou falar com as minhas palavras, que antes de nós pensarmos em ser seres espiritualizados, cósmicos, com poder de realização, iniciados, o que nós precisamos fazer? Primeiro nós temos que honrar os nossos pais, porque foram eles que nos deram a possibilidade de estarmos aqui. Então existe um entrelaçamento ligado ao jogo do karma, ao jogo da lei. Karma, como eu sempre digo aqui, no Ocidente a gente tem o péssimo hábito de colocar karma como uma realidade negativa. O karma representa a lei, representa o caminho do meio. Então, de acordo com essa vibração da lei, que ela não é muito fácil de ser compreendida, ela abrange muito mais do que o nosso próprio raciocínio humano, concreto, racional. Esses desígnios da lei fazem com que nós tenhamos, né, a ligação com determinadas consciências e com isso a gente escolhe uma família para reencarnar. Daí o ensinamento fantástico de Siddhartha Gautama, o Buda ou Sakyamuni, que pede para que a gente aprenda primeiro honrar a família que pertencemos. Então todos os pais aqui sintam-se homenageados com um dia de antecedência no programa Caminhos da Consciência. Um grande fraterno abraço a todos. Vamos desenvolver aqui então o tema do nosso programa. Primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês, o conhecimento, o manancial dado por nós, através da sabedoria das idades, expresso por todos os grandes seres que se projetam na humanidade, seres especialíssimos, que aí vem todas as denominações, avataras, bodhisattvas, budas, manus, yoganãs. Todo o conhecimento desses seres é da humanidade. Ele é projetado e colocado no contexto humano para que a humanidade evolua. Então está na hora de nós começarmos a compreender a consciência de todos esses seres, citando de repente o expoente para nós aqui no Brasil, o Cristo, que nós temos até no Rio de Janeiro, a sua imagem de braços abertos, foi um símbolo emblemático que ficou gravado, agora com a última Copa, todo mundo projetando ali no Rio. Nós precisamos entender o seguinte, que essa consciência se renova. Então, quando nós falamos desse conhecimento dado para a humanidade, a primeira coisa que nós precisamos compreender, que todo o trabalho desses grandes seres,
ele vai se reciclando de acordo com o ciclo novo que se apresenta. Então, quando nós falamos da consciência de Eshobhen Pandira, Jesus, o Cristo, ele foi o expoente máximo, por que não falar assim, para que exista um entendimento fácil do que a gente tenta passar aqui neste momento? Ele foi o expoente máximo da consciência que representou a Era de Peixes, que a Era de Peixes agora praticamente se finda de uma forma integral e a gente entra nos valores da Era de Aquário. Então muda a tônica, isso que a gente precisa entender. A gente tem o retorno dessa consciência, sim. Toda vez que a gente tem um renovar de ciclo, o que ocorre? Uma consciência, não vou falar nem um ser no seu sentido físico, senão a gente fica aguardando um salvador, né? Aquele que vem a resolver os nossos problemas através de uma mística devocional que não religa mais ninguém a lugar nenhum. Tá? Então nós vamos entender que sempre que existe uma renovação de ciclo, vem uma consciência nova, que pode ser até um movimento social, político, cultural, que vem trazer essa renovação. Então que fique claro, as pessoas que ficam aguardando Cristo de cabelo comprido, de sandálias, com aquela roupa daquela época, isso não vai ocorrer. Só se ele fosse louco, para ele se apresentar da mesma forma que ele se manifestou 2000 anos atrás. Então nós vamos entender que existe uma renovação. Existe um novo verbo que é vibrado, que pede para que a humanidade, e isso ocorre, aí que vem que a lei nunca para, aí vem aquele ditado fantástico, não levando ao pé da letra, que os cães ladram, mas a caravana passa, significa que os valores do velho ciclo continuam vibrando nas pessoas, e o novo não é aceito. O novo, a nova forma, o novo paradigma de ver tudo o que acontece no planeta fica rechaçado por esses valores antigos e não existe essa renovação do verbo que deve ocorrer dentro de cada um de nós. Quando eu falo a renovação do verbo, pegando mais esse sentido do verbo como o princípio criador, né? A gente precisa entender que quando nós somos do verbo, nós somos de vibração. Vibração é consciência. Vibração representa um patamar de consciência que cada um entra em sintonia com o que é correspondente com o seu estado de consciência. Então, se você possui uma vibração, que é um dos 7 princípios herméticos, tudo vibra, nada está parado. Se você está vibrando coisas antigas, você vai continuar conectado em coisas antigas. Então você pode passar aí que vem a renovação do verbo avassaladora. Se você continuar ligado a coisas antigas, vai chegar uma hora que você vai perceber que tudo que você produziu não faz sentido. Então você pode retroceder na sua evolução, você pode voltar no tempo, no seu sentido de consciência, e você fica ligado a paradigmas antigos e conceitos antigos, então começa a existir uma ruptura. Eu não estou criticando nenhuma religião, nenhum segmento filosófico, só estou falando que a gente tem que aprender a observar no planeta aonde está vibrando essa transformação. Então, quando a gente fala que o conhecimento é dado para a humanidade, ninguém é detentor deste conhecimento. Essa história de ficar falando, porque isso pertence a isso pertence àquilo, isso, para mim, na minha visão, sujeito a erros e enganos, eu, Milton Schultz, eu sou um ser humano como qualquer um, eu acho isso um dos maiores erros. Então, a gente pega aí que eu tento observar de uma forma atualizada o que acontece. Você percebe que todo o conhecimento ele está sendo jogado. Ele é despejado hoje nas redes sociais, livros, arquivos, tudo circula através de pendrives, através de todo esse aparato eletrônico que a gente tem, né? Um envia para o outro, então não existe como frear isso. Então todos esses caminhos filosóficos, eles necessitam se atualizar. Precisam falar a linguagem do povo. Não adiantaria nada eu, Milton Schultz, chegar aqui nos meus programas e falar de uma forma totalmente hermética, fechada, citando datas, falando de quedas vertiginosas de anjos e etc. Nós temos que transformar isso num conhecimento comum. Se nós, quando nós falamos de espiritualidade, a gente não procurar buscar uma forma simples e direta de impactar o povo, não existe sentido nenhum. Aí os valores desses Budas,
Buda quer dizer o iluminado, o ungido, aquele que é tocado por uma consciência superior, que na verdade reside dentro de cada um de nós. Cada um de nós tem um Buda, tem um Cristo, tem um Krishna em potencial, só que está adormecido e precisa ser despertado. Essa renovação do verbo não acontece. Então a gente começa a se densificar, porque é muito mais atraente o caminho da facilidade do que o caminho da superação. É muito mais fácil a gente orar e pedir do que a gente se esforçar e correr atrás do que quer, através do próprio valor, e ficar aguardando um milagre, uma salvação, do que existir essa força de você correr atrás do que realmente você tem condições de conseguir. Onde você começa a entender aonde existem os desafios a serem superados, onde você começa a entender a conexão com o seu valor interior, dado por todos esses grandes seres. Então hoje, você cultuar o conhecimento de um Cristo é errado? Óbvio que não, óbvio que não. Mas você precisa atualizá-lo. Você precisa pegar o valor do que foi falado há 2000 anos atrás e entender o que é colocá-lo em prática agora. Porque esses seres, quando eles se manifestam, esses avataras, esses bodhisattvas, esses seres especiais, novamente, não importa a nomenclatura que você dê, todos os ensinamentos são forças que vão ecoar pela eternidade. Então você só tem que pegar o que foi falado, mas você colocar no contexto atual. Colocar como uma força que você utilize no seu dia a dia. E o seu dia a dia é o hoje, não é 2000 anos atrás, não é palmilhando no deserto, não é você de repente buscando uma realidade daquele momento e vendo como ela está projetada agora. Você precisa compreender que atualizar esse conhecimento é colocar isso no seu cotidiano. Não adianta você ser extremamente espiritualizado, vamos utilizar esse termo, colocar você como um detentor do conhecimento e na hora que você vai viver o seu dia a dia, você não processa com isso. Então, quando a gente pega um exemplo, esse manancial maravilhoso que foi deixado pelo professor Henrique José de Souza, esse brasileiro que poucas pessoas conhecem, o valor de todo o manancial de conhecimento que ele deixou, escrito, está escrito, existem livros sagrados que trazem toda essa renovação do verbo. Ele conta, através dos seus livros, toda a conexão que ele fez com essas dimensões superiores, e ali ele narra tudo o que aconteceu em relação à formação do Brasil, que aí envolve o mistério dos fenícios. Ele coloca ali de uma forma clara a história do Cristo. Então, quando você entra numa iniciação da Sociedade Brasileira de Obiose hoje, você tem condições de entrar em sintonia com tudo isso. Muitas pessoas, pegando até nesse ponto, vou colocar minha visão. Muitas pessoas que eu indico, que entram ali na Sociedade Brasileira de Obiose, chegam a um determinado momento e se decepcionam. Aí elas me escrevem, muitos me escrevem. Aí eles falam, puxa vida, eu cheguei lá, tal pessoa falou algo que eu não gostei, de repente eu tinha um determinado anseio, quando eu cheguei ali eu fui extremamente criticado. O que nós precisamos entender? Que em qualquer sociedade existe o lado humano. Ainda mais numa sociedade iniciática como a Sociedade Brasileira de Obiose, o lado humano está presente ali, desde o seu lado mais excelso até o ser humano mais simples que adentra ali na sociedade. Então vai ter a personalidade externada e vão surgir os problemas, vão surgir as críticas, vão surgir toda e qualquer espécie de desequilíbrio que deve ser trabalhado ali na instituição. Então nós precisamos compreender o seguinte, assim como o ser humano, ele tem um espírito e um corpo que veicula esse espírito, da mesma forma a divindade trabalha. Então você pega de repente uma Sociedade Brasileira de Obiose e você tem ali todo esse manancial maravilhoso. Mas esse manancial maravilhoso, que seria essa força espiritual que está além da letra que mata de quem lê os livros, porque eles estão espalhados aí até mesmo na internet, as pessoas, entendi, é fácil entender, né? Então continue lendo. Existe uma instituição que é o corpo dessa realidade que veicula esse valor espiritual. E ali existe o lado humano. E esse lado é temporal. Vai chegar uma hora e ele vai se direcionar para uma outra instituição, para uma outra sociedade, não importa a palavra que você dê. Mas aquela realidade espiritual que representa, aí que vem o termo sabedoria das idades, ela continua marchando, ela é imutável, imperecível.
assim como a gente diz, quando a gente fala do governo oculto do mundo, ligado aos mistérios de Agartha, Avalon, Shangri-La, o Eldorado espanhol, Valhalla dos nórdicos, não importa o nome que se dê, é tudo uma mesma coisa que são transformadas de acordo com a cultura do povo em determinadas palavras que a gente acaba cultuando mais do que o real valor que reside oculto atrás dela. Então, quando nós falamos dessas forças, isso são forças imperecíveis. Quando a gente fala do rei do mundo, do rei Melquisedeque, nós estamos falando de uma consciência que está além da compreensão humana. Nós estamos falando de uma consciência que é a representação de Deus manifestado na Terra através das suas forças de Agartha. Já falei todos os nomes, mas eu prefiro citar Agartha, que está ligado à minha filosofia, que eu sigo, que é a eubiose. Ali todas essas consciências se projetam constantemente na face da Terra, trazendo essa renovação do ciclo. E como que isso ocorre? Né? Quando a gente teve a Atlântida, quando ela submergiu, o último teve 4 grandes cataclismos, 4 milhões de anos atrás, 850 mil anos atrás, depois 250 e depois 10 mil anos atrás, precisamente 9.564, onde Poseidones afunda. Quando a divindade deixa a face da Terra no seu sentido ostensivo e direto, que ela nunca abandona a humanidade, então a gente passa a ter que conquistar esse valor através das nossas realidades interiores. Daí o conhecimento desses seres se renovando ciclicamente para trazer para nós a oportunidade de entender isso, transmutar os nossos valores e através da transmutação desses valores a gente começar a mudar nós mesmos. Daí que quando um discípulo esforçado que ruma para uma iniciação verdadeira, ele começa a se transmutar, ele pode impactar o mundo. A sua vibração começa a entrar em sintonia com aqueles outros que estão conectados, a ressonância desse valor interior, essa vibração, e isso vai impactando os outros através de uma metástase. Mas se o lado contrário começar a vibrar demais, aí as pessoas voltam, ficam com esse atavismo a coisas passadas, ficam cultuando valores que já foram e devem ser atualizados, formam-se religiões que, na verdade, acabam vendendo o processo espiritual e não cultuando ele como uma força verdadeira que deve ser conquistada por nós. Então, quer ver um exemplo? Quando nós falamos do trabalho desses grandes seres, o que seria essa transformação interior? O ser humano tem 3 níveis mentais que ele ainda deve conquistar. A gente nasce com 4 estados de consciência manifestados. Daí, esses 4 estados de consciência estarem ligados a aforismos simbólicos de que a gente tem que decifrar a esfinge, que a gente tem que compreender a esfinge das grandes iniciações do tempo do Egito, do tempo dos gregos e etc. A esfinge traz 4 animais que representam os 4 elementos, que representam os 4 reinos, que na verdade são 4 consciências que a gente tem que aprender a burilar como pedra bruta. E como o grande arquiteto do universo, aquele que constrói tudo e a todos através dos seus 7 braços, das suas 7 extensões, e ele, como o próprio rei Melquisedeque, ou rei do mundo, trazendo através dessas 7 expressões, que são as 7 cidades de Agartha, ou as 7 tônicas do novo saber, da nova era ou da era aquariana, quando isso é processado, nós temos hoje 3 estados de consciência em formação. Então, quando nós falamos das cidades de Agartha, que são 7 cidades que estão numa dimensão maravilhosa do nosso planeta, 4 estão formadas. Nós estamos formando essa 5ª experiência, que ao mesmo tempo acaba impactando a 6ª e a 7ª, para que todos nós entremos, assim como Cristo fez, em Shambhala, ou Shambhala, que é a 8ª expressão dessa força. Então nós temos essas hierarquias e essas forças. E esses 3 atributos superiores, eles devem ser atingidos por nós através da nossa superação. Então como que funciona isso? Quando nós temos uma verdadeira iniciação, quando o ser humano começa a se defrontar, você pode, de repente, pegar tudo na internet. Você pode trabalhar o lado J em você. Aí que vem, você pega na própria maçonaria, como um exemplo clássico disso, você tem as 2 colunas, J e B, né, ligado aos mistérios de João,
Batista, o grande patrono, de 24 de junho, que é um dia de grande celebração para o mundo, não só para uma sociedade iniciática específica. Você tem na Índia Jnana e Bhakti, né, que representa o conhecimento, e a parte do templo também, o lado B, o lado devocional, que deve ser trabalhado. Aí que vem as yogas, vem os rituais, vem os cerimoniais, que potencializam naquele que está recebendo o conhecimento uma forma de imantar esse conhecimento dentro de você. Então, né, eu até participei recentemente de uma reunião ali da Eubiose. Nessa terça-feira foi falado dessa parte ritualística. A parte principal, quando você entra numa verdadeira iniciação, é você equilibrar esses dois lados, esses dois pratos da balança, para que o seu mestre interior, como parte central, surja, como balança, como karuna, como karma. Se você ficar só com o lado J, só com o conhecimento dentro de você, sem trabalhar também esse lado da emoção, isso pode gerar um perigo. Você pode ficar frio e racional como uma lâmina. Você pode, de repente, utilizar o conhecimento de uma forma errônea. Então, quando você cuida dessa parte cerimonial, ou dessa parte que representa o lado mais místico, no sentido da exacerbação do emocional, rumo ao seu lado mais excelso, que é o amor universal, aí acontece a verdadeira iniciação. Então, quando o ser humano ele começa a receber o conhecimento, e ele trabalha isso não só como mente, J, trabalha também como emocional, o lado B, o que ocorre? Ele começa a modificar. Isso já foi comprovado pela ciência. Então vejam como não é difícil você compreender isso. Quando você começa a imantar reais valores que impactam o seu cérebro e o seu coração, daí que vem outro aforismo simbólico da iniciação: pensar com o coração e sentir com a mente, significa que os dois estão em equilíbrio. Os seus neurônios, eles começam a mandar mensagens vibracionais para todo o seu corpo, o qual vai ocasionar uma metástase em você como um todo. Então esses neurônios, que na ciência é chamado, pode até pesquisar, neuropeptídeos, eles fazem com que exista uma memória. Então uma célula sua vai passar para a outra memória. Então, se você está impactado de coisas ultrapassadas, de um velho ciclo, você só trabalha o devocional e você não trabalha o mental, que é o que a maioria das religiões atuais fazem, você vai passando esse lado devocional para suas outras células. O que você se tornou? Um ser devocional cheio de misticismo, se desconectou da mística verdadeira, e você acha que vai aparecer um salvador, ou que os salvadores do passado continuam vibrando da mesma forma. Não é assim. Quando você trabalha esses dois valores, que inclui essa parte mental junto com a parte emocional, você vai acabar alterando, através do conhecimento recebido numa iniciação séria, esse valor, e você se altera como um todo. Daí que dizem que um iniciado muda até fisicamente. Ele altera todos os seus estados de consciência, o mental, o emocional, a sua realidade de saúde vital, e também o seu impacto físico realizador, que te dá estrutura. E a parte mental superior está conectada com esses atributos. Surge o iluminado, que é falado, assim, não importa o nome. Então nós vamos compreender que está na hora de atualizarmos isso com tônicas novas do saber. E você quer uma dica legal? Você quer uma dica bacana? Eu vou indicar hoje uma sociedade, a Sociedade Brasileira de Eubiose, mas um departamento específico, o departamento da Moca. No dia 12, semana que vem, terça-feira, às 20 horas, na Moca, você que é da Zona Leste, você pode fazer a sua iniciação presencial. Fica na rua Conde Prates 988. Guarda esse telefone, se você é dessa região da Zona Leste, da Moca, e liga segunda-feira após as 14 horas, ou na própria terça, para esse telefone, 2021 7290. 2021 7290, é o departamento de eubiose da Moca, que você pode entrar em contato para entrar na iniciação a semana que vem. Ou se não, me manda um e-mail onde você estiver no planeta. Eu indico para você o departamento mais próximo à correspondência, caminhos2005@terra.com.br. Queridos ouvintes, agradeço de mente e coração a sua sintonia comigo, que as minhas palavras possam ter acrescentado algo na sua evolução, que os Budas de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo sábado.